Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa noite. Dando continuidade aí ao nosso estudo, né? Nossa abordagem das principais peças passíveis aí de serem cobradas em exame de ordem. Nesse vídeo vou abordar com vocês, vou trabalhar nessa aula de uma maneira assim bem logicamente objetiva, né? Dentro daquilo que se propõe para a disciplina de exame de ordem, então de forma bem objetiva, enfim, abordando logicamente os aspectos mais relevantes. Na aula de hoje nós vamos tratar com vocês sobre a figura do habeas corpus, ok? Vamos fazer uma abordagem conceitual, enfim, trabalhar, problematizar um pouco a questão do habeas corpus e a sua correta utilização na prática forense e principalmente no exame de ordem, discutir o modo como o habeas corpus costuma ser cobrado no exame de ordem, enfim, trabalhar ali as questões pertinentes, as questões mais importantes em relação ao habeas corpus, perfeito? Bom, de início é importante eu destacar com vocês que o habeas corpus, apesar de na prática forense ser um mecanismo, certo, muito utilizado, ser um remédio constitucional muito utilizado pela advocacia, e aí convenhamos que se vale do habeas corpus muitas vezes de forma equivocada, certo? Então, apesar do seu uso excessivo e contínuo na prática da advocacia criminal, e qualquer um de vocês que for advogar na área criminal, com certeza irá ali lidar com diversas situações em que a sua postura será a do ajuizamento do habeas corpus, perfeito? Mas nem sempre, ok? Nem sempre o habeas corpus tem cabimento naquelas hipóteses onde na prática nós a utilizamos. E é aquilo que eu costumo dizer. Por muitas vezes a teoria, né, na prática, ela é acabada deixando um pouquinho de lado, certo? Falta, por muitas vezes, técnica, né, o primor técnico na advocacia, e digo isso porque muitas vezes são utilizados de maneira indevida o remédio do habeas corpus. Bom, feita essa consideração inicial, apesar de, na prática, ser muito utilizado o habeas corpus, na sua prova de exame de ordem, a possibilidade de ser cobrado na sua prova a peça de habeas corpus é muito pequena, certo? Se eu não me engano, até hoje, no exame de ordem dos mais recentes, somente foi cobrado uma única vez o habeas corpus na sua prova. Bom, mas não é porque a possibilidade de incidência é mínima, né, que você vai deixar de estudar o habeas corpus. O habeas corpus ele é de fundamental importância. O aluno aí que estiver se preparando para o exame de ordem não pode descuidar, deixar de mão o estudo do habeas corpus, perfeito? Então deve conhecer, dominar a matéria, a disciplina, né, as normas infraconstitucionais e constitucionais que regulamentam o habeas corpus, porque só assim aí o candidato, o aluno e futuro advogado estará aí hábil para manejar a peça correta na prova de segunda fase de ordem. Perfeito? Bom, então quando falamos em habeas corpus, a primeira questão importante que eu gostaria de pontuar com vocês é a respeito da natureza jurídica do habeas corpus. Ok? Diferente do que muitos falam, né, do que se imagina, na verdade, o habeas corpus não é um recurso. Então, o habeas corpus não sendo um recurso, é errado então nós falarmos em interposição de habeas corpus. Na prática, no dia a dia, acredito que alguns de vocês já se depararam com a situação ao advogado interpôs um habeas corpus, ok? Na verdade, recursos são interpostos. Habeas corpus ele é impetrado, ok? Então já se situem, se habituem com essa nomenclatura. Interposição ela cabe para recursos. Habeas corpus eles são impetrados. E por que eu chamo a atenção da diferenciação da nomenclatura? Porque essa nomenclatura ela não é simplesmente por preciosismo da técnica, enfim, não.
Na verdade, essa diferenciação entre impetramento e interposição se dá justamente em razão da natureza jurídica do habeas corpus. Então, ao contrário do que se imagina, o habeas corpus não é um recurso. Lembra que quando nós estudamos recursos, vocês tiveram a oportunidade de estudar recursos na disciplina de processo penal 3, vocês viram ali que uma das características do recurso é a voluntariedade e de que os recursos eles são ali interpostos dentro daquele mesmo processo. Então o recurso nada mais é do que o desenrolar da marcha processual, certo? Diferentemente do habeas corpus. O habeas corpus situa naquilo, ele vai se situar naquilo que a doutrina chama de ações autônomas de impugnação. Então o habeas corpus ele vai se situar naquilo que a doutrina denomina de ações autônomas de impugnação. Erroneamente, o habeas corpus está previsto no Código de Processo Penal, no capítulo referente aos recursos. Se você for olhar o Código de Processo Penal, lá no artigo 647, você vai ver o capítulo 10, ele trata dos recursos. E o artigo 647, dentro da nossa formatação, que o legislador optou para o CPP, ele vai estar inserido dentro do capítulo referente aos recursos. Daí, então, alguns dizem que o habeas corpus seria uma espécie de recurso, quando na verdade não. Nós repudiamos totalmente qualquer doutrina, qualquer posicionamento que aloque o estudo do habeas corpus na disciplina de recursos em processo penal. E aqui, repito, o habeas corpus não é um recurso. O habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação. Perfeito? Por que essa distinção ela é importante, pessoal? Essa distinção é importante até para nós entendermos o desenrolar do habeas corpus. Porque se nós entendemos, então, que o habeas corpus não é um recurso, nós também compreendemos que ele não obrigatoriamente é decorrência de um processo existente anteriormente. Mas não há sequer necessidade da existência de um processo para que nós possamos fazer uso do habeas corpus. Então, anota, a natureza jurídica do habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, diferentemente dos recursos, portanto. Bom, antes de entrarmos para comentar as regras aplicáveis ao habeas corpus, gostaria de fazer aqui um breve passeio histórico, uma breve abordagem histórica a respeito do habeas corpus no mundo e no Brasil. Perfeito? Bom, na Europa, nós vamos ter duas manifestações iniciais que darão origem à moderna doutrina do habeas corpus. Nós vamos encontrar na Magna Carta de 1215, na Inglaterra, a expressa previsão do habeas corpus enquanto um remédio constitucional. Nós vamos encontrar também o habeas corpus, ok? Em 1679, no Habeas Corpus Act, ok? Também da Inglaterra. Esses dois documentos, esses documentos históricos, a Magna Carta de 1215 da Inglaterra e o Habeas Corpus Act de 1679, inauguram aquilo que posteriormente viria a ser chamado de doutrina do habeas corpus. Então isso na Europa. No Brasil, nós vamos ter o habeas corpus, ok? A primeira previsão do habeas corpus no Código, na Constituição Federal de 1891. No Código de Processo Criminal do Império, de 1832, nós ainda não tínhamos a figura do habeas corpus expressamente prevista. Nós só passamos a ter de forma expressa, ok? Na Constituição de 1891. Bom, mas em que pese na Constituição de 1832, a Constituição do Império de 1832, nós não termos no texto constitucional de forma expressa a previsão do habeas corpus, nós tínhamos a Lei 2033 de 1871, ou seja, a nossa Constituição do Império, o Código de Processo Criminal do Império, perdão, de 1832,
ok? Ele não trazia figura do habeas corpus, mas apesar do nosso Código de Processo Penal de 1832 não ter a figura do habeas corpus, nós tínhamos em vigor no Brasil a Lei 2033 de 1871, que trazia ali, que previa a figura do habeas corpus. Perfeito? Já em 1891, pela primeira vez, o habeas corpus é inserido no texto constitucional como ali um direito fundamental, um remédio constitucional, ok? Bom, ainda no Brasil, abordando o contexto histórico do Brasil, nós vamos ter ali o período da ditadura, ou governo de exceção, enfim, queiram chamar da forma que acharem mais conveniente, mas o fato é que no Brasil nós tivemos ali um período turbulento, enfim, onde a democracia certamente ela ficou afastada, inclusive a democracia parlamentarista, o nosso parlamento, ele foi fechado. Estamos falando do AI-5, né? Então, durante a vigência do AI-5, houve a vedação do habeas corpus para os presos políticos. Então, atenção, cuidado ao se dizer que a ditadura militar suspendeu o habeas corpus. Não, isso é um equívoco. A ditadura militar não suspendeu o habeas corpus. Ela suspendeu o uso do habeas corpus somente para os presos políticos. E a justificativa, logicamente, é a da necessidade de se combater a intentada comunista que buscava ali tomar força, enfim, e poderia alavancar aí uma espécie de revolução comunista no Brasil. Então é dentro dessa perspectiva, portanto, que é suspenso o habeas corpus somente para os presos políticos. Perfeito? Bom, outra questão muito importante que eu chamo a atenção para vocês é que o Brasil, né, nós temos o que nós chamamos de doutrina brasileira do habeas corpus. Ok? É importante então dizer para vocês qual é a diferença da doutrina brasileira do habeas corpus para, por exemplo, o habeas corpus na forma como ele é concebido nos Estados Unidos, da forma como é concebida na Europa, em diversos países da Europa, na França, na Inglaterra, na Alemanha. E é justamente as circunstâncias, os elementos essenciais, os elementos específicos do habeas corpus brasileiro que vai diferenciá-lo de todos os demais habeas corpus. E aí então nós vamos ter o que a gente chama de doutrina brasileira do habeas corpus. E afinal de contas, o que se entende por doutrina brasileira do habeas corpus? Bom, doutrina brasileira do habeas corpus recebe então essa nomenclatura de doutrina brasileira do habeas corpus a corrente de estudos brasileiros que entende, certo, a aplicação extensiva, ou seja, a extensão da utilidade do habeas corpus para aquelas hipóteses em que nós estivermos diante de privação de liberdade ou de direito de locomoção. Então, ocorre pela doutrina brasileira do habeas corpus uma interpretação ampla a respeito do uso do habeas corpus. Diferente do que ocorre em outras legislações, e aqui, por exemplo, a legislação inglesa, onde o habeas corpus ele é restrito. O habeas corpus ele somente tem cabimento naquelas hipóteses em que resta absolutamente comprovada a ofensa ao direito de liberdade do réu, quando ele já se encontra preso. Diferente do que acontece no Brasil, onde nós podemos utilizar o habeas corpus dentro de um processo criminal, podemos utilizar o habeas corpus em sede recursal, então estando ainda pendente de julgamento, eu poderia, em tese, me valer do habeas corpus, e o habeas corpus aqui sendo aplicado para toda e qualquer situação em que haja ameaça ou privação da liberdade. Então sempre, dentro da doutrina brasileira, há um entendimento de que o habeas corpus é um remédio processual. E por se tratar de um remédio processual, estando alocado ali como um direito, uma garantia fundamental, a sua interpretação deve ser uma interpretação ampla, extensiva, de modo a possibilitar o manejo do habeas corpus em todas as situações em que o indivíduo esteja ameaçado de perder a sua liberdade, ou seja, na iminência de perder a sua liberdade, ou já a tenha perdido. Bom, feitas então essa outra importante ponderação a respeito da doutrina do habeas corpus,
É importante, então, agora eu mencionar com vocês quais são os dispositivos legais que fundamentam o habeas corpus. Dispositivos esses que você já tem que ter gravado na sua cabeça. Então, quando você for para a sua prova de exame de ordem, ao você ler o enunciado e identificar que ali é uma hipótese de habeas corpus, você de imediato vai lembrar do artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal. Então anotem, artigo 5º, inciso 68 do Código de Processo Penal e artigo 647 do Código de Processo Penal. Esses são os dois fundamentos, são os dois dispositivos que você vai utilizar na sua redação de habeas corpus. Sugiro também que para o estudo de habeas corpus, o aluno, o candidato ao exame da ordem, não deixe de ler o disposto no Código de Processo Penal. E digo isso, chama atenção, porque muitas vezes o aluno, ao estudar o habeas corpus, estuda somente o dispositivo referente à Constituição Federal, se esquecendo do fato de que no CPP nós temos uma série de dispositivos que vão tratar justamente das hipóteses de cabimento de habeas corpus e também do seu processamento. Estão lá regulados entre os artigos 647 e 667. Nós temos 20 artigos e diversos incisos e parágrafos previstos no CPP a respeito do habeas corpus. Então leiam artigo 647 ao artigo 667, todos do CPP. Então, os dois dispositivos que o candidato deve conhecer no momento da sua prova de exame de ordem, caso ele se depare com uma peça de habeas corpus, é artigo 5º, inciso 68 e artigo 647 do CPP. Artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal e 647 do CPP. Perfeito? Bom, então vamos ler esses dispositivos. Quero começar então pela Constituição Federal. Ler com vocês o artigo 5º, inciso 68, que diz o seguinte: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, atenção, o habeas corpus sempre terá lugar naquelas hipóteses onde o indivíduo encontra-se privado do seu direito de locomoção, o direito de ir e vir. Então veja aqui que nós não estamos falando somente no direito, nós estamos falando somente na liberdade, estamos falando no direito de locomoção. Porque veja, a privação da liberdade, ela é somente uma das formas de eu limitar o direito de locomoção de alguém. Eu posso muito bem limitar o direito de locomoção de alguém proibindo ela de sair de dentro da sua casa. Veja, eu não preciso privá-la de liberdade dentro de uma unidade prisional, dentro de uma carceragem. Um outro exemplo, onde eu posso privar a locomoção do indivíduo, é eu obrigar o meu funcionário da minha empresa a ficar de segunda a sexta no local da empresa para que ele não perca tempo na viagem de retorno à sua casa. Veja, eu estou privando ele, ok, do seu direito de locomoção. Veja, ele em tese é livre, porque ele não está trancafiado em uma carceragem, em uma unidade prisional, mas ele não é livre na sua locomoção. Veja então que a sua liberdade de locomoção ela está sendo violada. Então o habeas corpus, atenção, ele terá cabimento sempre que estivermos diante, ok, uma ameaça ou uma lesão à liberdade de locomoção. Isso para nós é muito importante, porque nós já tiramos da nossa cabeça totalmente aquela ideia de que habeas corpus só cabe quando o indivíduo estiver preso. Não. O habeas corpus terá cabimento sempre que o indivíduo estiver privado do seu direito de locomoção, e essa privação deve ser injusta, deve ser ilícita, é o que diz o artigo 5º, conceder-se habeas corpus sempre que alguém estiver na iminência ou na privação de um direito de locomoção, sendo que essa privação ela é ilícita, ela é ilegal. Perfeito? Então, atenção. A nossa tutela jurisdicional
previsto no artigo 5º, inciso 68, ela deixa muito claro que o habeas corpus não se dá somente na privação de liberdade, mas na privação de locomoção. Seguindo, pessoal, agora eu quero ler com vocês o artigo 647 caput do nosso Código de Processo Penal. O artigo 647 vai dizer o seguinte: dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Então veja que o artigo 647, ele parafraseia, ele praticamente repete aquilo que está previsto no artigo 5º, inciso 58 da nossa Constituição Federal. Perdão, artigo 5º, isso, inciso 68, perdão, da nossa Constituição Federal. Então, artigo 5º, inciso 68 e artigo 647 do CPP. Ambos ali nos remetendo ao fato de que o habeas corpus terá cabimento sempre que o indivíduo estiver na iminência ou estiver sofrendo violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, liberdade, portanto, de locomoção, que não se limitará, logicamente, nas hipóteses de prisão. Perfeito? Então, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado a sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção, nós estaremos diante da possibilidade de ajuizamento do habeas corpus, ok? A impetração do habeas corpus. Bom, quando a gente fala em habeas corpus, pessoal, eu queria comentar com vocês a respeito da tutela, as modalidades de tutela do habeas corpus, ou seja, a natureza jurídica da decisão de habeas corpus. E aí nós temos 3 formas de manifestação do habeas corpus. Podemos falar então no habeas corpus de natureza declaratória, ok? Quando, por exemplo, eu entro com um habeas corpus requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade. E aí vou citar um exemplo para vocês. Imaginem um fato ocorrido há 1 ano atrás. Imagine um crime de lesão corporal ocorrido há 1 ano atrás. Mas essa lesão corporal, como vocês sabem, a lesão corporal é um crime que se processa mediante a representação do ofendido. Imaginem, portanto, que eu tenho 1 ano após que a vítima comparece à delegacia de polícia e ali registra um boletim de ocorrência e o delegado de polícia dá início a um inquérito policial, dá início a uma investigação. Eu posso me valer de um habeas corpus buscando o quê? Trancamento, o arquivamento desse inquérito policial. E a minha causa de pedir será o quê? Olha, ocorreu a extinção da punibilidade pela decadência. Ou seja, na ação penal pública condicionada, a vítima teria 6 meses para para realizar a representação. E não fazendo, ocorre, portanto, a decadência. Logo, nesse exemplo que eu estou dando a vocês, o habeas corpus teria por finalidade requerer a declaração da extinção da punibilidade. Então, o habeas corpus iria provocar do Tribunal de Justiça, iria provocar do juiz uma manifestação de natureza declaratória. E o tribunal ou o juiz iriam declarar o seguinte: olha, temos como extinta a punibilidade, ou seja, não é possível se falar mais em inquérito policial, uma vez que restou demonstrada a decadência, ou seja, a vítima tinha 6 anos para representar. Ela veio a representar 1 ano depois. Não pode agora o delegado de polícia iniciar uma investigação, porque ocorreu a decadência. Um outro exemplo seria um inquérito policial que esteja, por exemplo, investigando um crime que já está prescrito. Seria possível o manejo, então, do habeas corpus, a impetração de uma ordem de habeas corpus, buscando o trancamento desse inquérito policial. E aí qual seria o fundamento? Olha, o inquérito policial deve ser trancado, ele deve ser extinto, ele deve ser arquivado, uma vez que ocorreu a extinção da punibilidade em razão da prescrição. Perfeito? Bom, também teremos o habeas corpus com a finalidade constitutiva. E aí eu cito um exemplo para vocês. Imaginem um habeas corpus impetrado com a finalidade de se reconhecer
a ilegalidade de uma busca e apreensão realizada sem um mandado judicial, sem uma ordem judicial, sem um mandado de busca e apreensão. E vamos supor que aquele processo se desenrolou e o réu foi condenado com base naquela busca e apreensão ilegal, que ainda está para ser julgada a sua legalidade ou não pelo Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus. Então vamos supor que com o habeas corpus o Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade daquelas provas, a ilegalidade daquela busca e apreensão, a ilegalidade, por exemplo, daquela interceptação telefônica. Nessa hipótese, comprovada a ilegalidade, logicamente seria então dada uma sentença constitutiva de nulidade. Ou seja, o tribunal ia reconhecer aquela nulidade. Logo, já que a sentença criminal se baseou naquele ato nulo, ela deve então ser desfeita, deve ser refeita essa sentença, ignorando agora aquela busca e apreensão e, logicamente, todas as provas, todos os fatos que dela foram descobertos. A chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Por fim, a terceira manifestação da tutela jurisdicional do habeas corpus é a mais conhecida, é a mandamental. Ou seja, a ordem de habeas corpus é um mandamento. O juiz, então, manda que o corpo fique livre, manda que a prisão ou o cerceamento do direito de locomoção seja findado. Então, quando falamos em ordem mandamental, estamos dizendo que o habeas corpus ele tem uma natureza mandamental, ou seja, uma natureza de obrigação compulsória, obrigatória. O juiz, ao deferir uma ordem de habeas corpus, ele está então mandando que seja então extinta a lesão, a ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Então, a primeira natureza jurídica, declaratória, e aí eu citei exemplo, as hipóteses de extinção de punibilidade. Segunda natureza jurídica ali da tutela jurisdicional, constitutiva, ela vai, e aí eu citei, por exemplo, o pedido de anulação do processo. E por fim, a tutela de natureza mandamental. E aí, quando falamos em tutela mandamental, que é a essência do habeas corpus, nós estamos falando em tutela mandamental preventiva e tutela mandamental repressiva. Por que isso? Porque nós vamos ter duas modalidades de habeas corpus. Nós teremos o habeas corpus preventivo e o habeas corpus repressivo. E por que isso? Lembra que nós lemos anteriormente no artigo 647 do Código de Processo Penal e no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, que dar-se habeas corpus sempre que alguém estiver na iminência ou estando lesado o direito de locomoção? Pois então, quando falamos em habeas corpus mandamental preventivo, nós estamos dizendo que um habeas corpus que tem a natureza antecipatória, ou seja, a ordem de habeas corpus se antecipa à lesão ao bem jurídico. A finalidade desse habeas corpus é justamente evitar que esse bem jurídico seja lesado. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês e também só mencionar que esse habeas corpus preventivo é chamado pela doutrina, pela prática, de salvo-conduto, ok? O salvo-conduto é um habeas corpus preventivo. Ele se antecipa à lesão ao bem jurídico. Ou seja, eu já sei que vai ter essa lesão ao bem jurídico. Então, sabendo, eu me antecipo à efetiva lesão ao bem jurídico e já, então, proponho o habeas corpus. Exemplo, se eu não me engano, no ano de 2018, na cidade do Rio de Janeiro, estavam ocorrendo muitos problemas relacionados a rasteirões, né? Tumulto de galeras, né? Arrastões, onde alguns indivíduos ali entravam em ônibus, passavam correndo pela praia, furtando diversos bens de propriedade alheia, enfim. Então aí foi dada a ordem, ok? Agora não me recordo exatamente quem foi a autoridade coatora, não sei se foi o prefeito ou se foi o governo do estado, mas a ordem era que os policiais militares parassem todos os ônibus
onde estivessem indivíduos suspeitos e determinassem que eles desembarcassem, proibindo esses rolezinhos, né, para buscar então evitar aglomerações em praia, evitar ali qualquer tipo de arrastão. Vejam que esse tipo de atitude é absolutamente discriminatória, é absolutamente infundada e na verdade, uma discrepância, é um verdadeiro Frankenstein jurídico, por assim dizer. Não tem cabimento eu privar de liberdade o indivíduo, evitar que ele vá do ponto A ao ponto B pela cor de pele, pelo ônibus que ele está dentro, se ele está sem camisa, se ele está sem portar documento, se o estereótipo dele é A, B ou C. Esse tipo de conduta ela é absolutamente discriminatória e ilegal. E diante dessa clara ilegalidade, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ok, impetrou um habeas corpus coletivo. Buscando obrigar ao Estado, e aí, buscando obrigar os policiais militares a não cumprir a ordem dada pelo governador, enfim, pelo prefeito. Então veja que interessante. Buscou-se então com esse habeas corpus coletivo permitir o direito de ir e vir dessas pessoas. O direito ali de ir e vir. E aí a polícia, logicamente, deveria atuar naqueles casos onde ficasse constatado ali a prática de crimes e tal. Um outro exemplo, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele sempre nos dá esses exemplos absurdos, né? E aí eu gosto sempre de utilizar esse segundo exemplo, onde foi determinada uma ordem de busca, um mandado de busca e apreensão coletivo em todo o Complexo da Maré. Vejam que absurdo, né? É absurdo até pela própria essência do mandado de busca e apreensão. O mandado de busca e apreensão, logicamente, como vocês bem sabem, ele deve ser objetivo, ele deve ser simples, direto, objetivo, e não pode permitir mandado de busca e apreensão genéricos. Mas isso aconteceu no Rio de Janeiro. Uma juíza determinou um mandado de busca e apreensão genérico, permitindo que todos os militares, ali, militares do Exército, inclusive, que estavam ali no cumprimento de missão de garantia de lei e ordem, certo? O GAOL, eles estavam ali para executar, retomar, enfim, a ordem, e aí, então foi expedido essa permissão coletiva, esse mandado de busca e apreensão coletiva, autorizando que todos os militares entrassem no domicílio dos moradores daquela favela, daquele complexo de favelas, sem um mandado de busca e apreensão. Logicamente, isso é absolutamente legal. E, mais uma vez, com a diligente atuação da Defensoria Pública, essa decisão ela foi derrubada, ok? A juíza, então, essa decisão da juíza que expedia mandado de busca e apreensão, ela foi derrubada, ok? Então, foi expedido aí um habeas corpus coletivo, um salvo-conduto. Ou seja, agora os militares só poderiam entrar na residência, logicamente com a permissão do morador ou nas hipóteses de flagrante delito. E, não sendo nas hipóteses de flagrante delito, somente com ordem judicial devidamente fundamentada e durante o dia, assim como determina a Constituição Federal em razão da inviolabilidade do domicílio. Então veja que interessante. Esse ato de entrar no domicílio de alguém, ele não diretamente, não priva a liberdade de ninguém. E não priva a locomoção de ninguém. E por isso vocês veem então que a doutrina brasileira do habeas corpus, ela entende o habeas corpus como uma garantia ampla. De modo então que, inclusive nessa hipótese que eu trabalhei com vocês, é possível a impetração de um habeas corpus, porque havia ali uma iminência a uma liberdade. Que liberdade é essa? A privacidade, do domicílio. A todos é garantido o direito à privacidade de domicílio. E eu não posso ter essa privacidade violada sem uma ordem judicial ou sem estar incorrendo na prática de crime em flagrante delito. Então isso é muito importante, perfeito? Então, o habeas corpus terá três modalidades de tutela jurisdicional, 3 tipos de tutelas: terá a tutela declaratória, terá a tutela constitutiva e terá a tutela mandamental. Então, mandamental, preventivo ou repressivo.
E por fim, quando falamos em habeas corpus de tutela mandamental repressiva, nós estamos diante daquela situação onde a privação, a lesão ao direito de locomoção, ele já ocorreu. E agora eu estou buscando repreender, estou buscando atacar esse ato ilegal. Perfeito? Bom, vamos falar agora, pessoal, sobre as condições da ação para o habeas corpus. Eu disse no início desse vídeo que o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação. Sendo uma ação autônoma, ela deve preencher alguns requisitos, algumas condições da ação de habeas corpus. Perfeito? Bom, e quais são as condições da ação do habeas corpus? Duas: interesse de agir e adequação. Ok? Interesse de agir e adequação. Quando falamos em interesse de agir, nós estamos falando no interesse para figurar no polo ativo desse habeas corpus. Ou seja, para requerer a ordem de habeas corpus. Estamos falando, portanto, em interesse de agir. Ou seja, somente tem interesse de agir quem, logicamente, está diante a uma ameaça de uma liberdade de locomoção ou na iminência ou na violação efetiva dessa liberdade de locomoção, na iminência ou na violência efetiva da liberdade de locomoção. E a adequação, ok? Adequação e necessidade. O habeas corpus ele deve ser utilizado sempre que ele for adequado ao caso concreto. Quando nós estaremos diante de adequação? Quando estivermos diante de uma violação ou grave ameaça do direito de locomoção. Perfeito? Bom, quando falamos em interesse de agir, é importante notar que nós estamos falando de um amplo cabimento, ok? Então, o interesse de agir, ele vai se manifestar de forma muito ampla. Por quê? Qualquer pessoa pode impetrar, ok? Pode impetrar uma ordem de habeas corpus em nome de um terceiro. Ou seja, eu não preciso ser advogado. Eu posso, eu mesmo, redigir o meu habeas corpus no meu interesse, como também posso redigir um habeas corpus em interesse de terceiros. Você, estudante de direito, você, bacharel em direito, pode perfeitamente elaborar um habeas corpus em favor de um parente, alguém seu que esteja preso, porque você não precisa de um advogado, não precisa de ninguém que tenha capacidade postulatória para o julgamento desse habeas corpus. Então, o habeas corpus ele tem legitimidade ampla. Então, esse interesse de agir ele garante uma legitimidade ampla para ajuizamento do habeas corpus. Perfeito? Bom, quando eu falo em adequação e necessidade, quero pontuar com vocês algumas situações em que a jurisprudência se posicionou no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus. Ou seja, a própria jurisprudência disse, olha, nesses casos não é possível a impetração de habeas corpus. E vamos a eles então. Vou citar aqui para vocês que a doutrina não admite a impetração de habeas corpus como um substitutivo de recurso. Ou seja, imagine, da sentença cabe recurso de apelação. Aí, ao invés de eu apelar, eu entro com um habeas corpus buscando discutir aquela sentença condenatória. Veja, eu vou discutir essa sentença condenatória no meu recurso de apelação. Imagina uma decisão de pronúncia. O meu cliente foi pronunciado, ao invés de eu recorrer através do recurso antidistrito, eu entro com um habeas corpus querendo discutir a pronúncia do meu cliente, a pronúncia do réu. Logicamente que a doutrina ela não admite a utilização, o manejo do habeas corpus como um substituto de um recurso legal. E aí eu vou dar um exemplo. A jurisprudência não permite a utilização de habeas corpus no lugar do recurso ordinário constitucional em habeas corpus. Explico melhor. Vejam só. Sendo impetrado um habeas corpus no Tribunal de Justiça, caso esse habeas corpus seja negado, cabe contra essa decisão denegatória de habeas corpus o recurso ordinário constitucional em habeas corpus. Recurso ordinário constitucional em habeas corpus. E eu não posso, então, entrar com outro habeas corpus lá no STJ discutindo o habeas corpus que foi negado no Tribunal de Justiça, exceto quando nós estivermos diante de uma flagrante ilegalidade.
A jurisprudência do STF, do STJ, entende que somente é utilizado, somente se vale o habeas corpus quando nós estamos diante de uma teratologia, uma decisão manifestamente ilegal, uma decisão absurda. Nessas hipóteses, a doutrina e a jurisprudência aceita, entende a possibilidade de que o habeas corpus substitua o recurso adequado. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho a impetração de um habeas corpus, o habeas corpus foi negado, foi julgado improcedente. Eu não posso agora interpor um outro habeas corpus ao STJ. Eu tenho então que interpor um recurso ordinário constitucional. E nesse recurso ordinário constitucional, o ROC, eu vou discutir a improcedência do meu habeas corpus. Bom, então, como o STJ e o STF são bem firmes nessa orientação jurisprudencial, no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus enquanto substitutivo de recurso, então o que o STJ e o STF fazem? Eles fazem o seguinte: quando é interposto, quando impetrado um habeas corpus no lugar do recurso, e quando o STJ e o STF verificam que eles estão diante de uma decisão absolutamente teratológica, eles fazem o seguinte: eles dão uma decisão mais ou menos no seguinte sentido: olha, não conheço do habeas corpus, ok? Não conheço do habeas corpus impetrado pelo paciente, pois ele tem finalidade substitutiva de recurso, porém, diante a clara ilegalidade do ato impugnado, concedo a ordem de ofício. É mais ou menos assim: olha, eu não aceito esse habeas corpus, mas como eu estou vendo que é ilegal o que você está dizendo, eu vou então conceder de ofício. Ok? Então essa questão é absolutamente teratológica, é absurda. Eu não conheço do habeas corpus, porém concedo de ofício. Ou seja, o desembargador, o Tribunal de Justiça, o STJ, o STF, concede a ordem de habeas corpus de ofício, porém não aceitam aquele habeas corpus proposto ali como forma de substituição de um recurso adequado. Perfeito? Então, a adequação e necessidade, então o habeas corpus não é admitido como substitutivo de recursos e o habeas corpus também não é admitido nas hipóteses em que cabe revisão criminal. A revisão criminal, nós vamos ver na próxima aula, é mais uma ação autônoma de impugnação, a revisão criminal. Então não cabe habeas corpus no lugar de revisão criminal. Ou seja, aquela matéria que eu devo discutir na revisão criminal, eu não devo discutir no habeas corpus. Por quê? Porque a revisão criminal é o meio jurídico adequado para discutir aquelas hipóteses que nós vamos ver na próxima aula. Perfeito? Então, além disso, eu quero citar com vocês alguns precedentes que eu gostaria que vocês anotassem para depois para vocês procurarem. No STF nós temos o recurso em HC 120.411 e o HC 116.442, o HC 113.738 e no STJ nós temos o HC 133.760. Todos esses julgados mencionados para vocês aqui, eles dizem exatamente a mesma coisa. Não é admitido o uso do habeas corpus como forma de substitutivo legal de recursos adequados à espécie. Perfeito? Bom, também não se admite o habeas corpus contra a pena de multa. Anotem aí, súmula 693 do STF. Eu não posso me valer do habeas corpus para impugnar uma pena de multa. Veja, o habeas corpus ele se aplica somente nas hipóteses de privação de liberdade, privação ou iminência de ser privado o direito de locomoção. A pena pecuniária, a multa, ela não tem essa natureza. Perfeito? Ela não tem essa natureza de privação de direito de locomoção, logo, não cabe, não se admite habeas corpus para impugnar a pena de multa. Súmula 693 do STF. Perfeito? Bom, pessoal, vamos dar uma pausa aqui, volto daqui a pouco concluindo o estudo de habeas corpus com vocês. Perfeito? Até logo.